Segunda parte deste consultório, quinta-feira, seja novamente bem-vindo aqui ao nosso programa, a altura em que pode participar em direto e tirar as suas dúvidas. Hoje sobre oftalmologia, tenho comigo o Dr. Álvaro Sá. Seja bem-vindo, Sr. Doutor. Muito obrigada por estar mais uma vez connosco aqui com um cenário renovado. Espero que seja do seu agrado também. Sim, muito bonito. E veio a condizer de azul e branco, nada melhor do que ficarmos aqui em sintonia com a nossa nova casa, que os nossos telespectadores com certeza também apreciam. Vamos então agora dar espaço aos nossos telespectadores, precisamente para que possam colocar as suas questões. Já temos uma chamada em linha. Quem nos liga é Maria do Céu Costa, liga-nos de Irmezinho. Seja bem-vinda. Olá, Susana, boa tarde. Como está, Maria do Céu? Tudo bem? Aqui está tudo ótimo, e consigo? Perdão. Como é que se sente? Conte lá. Eu sinto-me bem neste momento. Eu só fiz esta ligação porque precisava fazer uma única pergunta ao seu doutor. Não sei se ele irá responder-me a ela. De qualquer das maneiras, se ele não quiser responder, eu fico-lhe grata na mesma e entendo a posição dele. Meu Deus, o que é que vem aí? É o seguinte, Sr. Doutor, boa tarde já agora, desculpe não ter cumprimentado ainda. É o seguinte, Sr. Doutor, qual é o risco que uma pessoa corre, neste caso fui eu, ao andar durante um ano com uns óculos receitados por uma colega, Sr. Doutor, claro, na qual ela me deu a graduação o dobro daquilo que eu precisava. Deu-lhe o dobro da graduação? O dobro daquilo que eu precisava. Eu nunca consegui adaptar-me a eles. Andava então na rua, era terrível. Tinha que andar sempre a olhar em frente. Não podia olhar para o chão, porque me dava a sensação que o chão que vinha ter comigo. Claro. Se as escadas eram de uma desgraça, eu tinha que olhar em frente e sempre agarrada. Mas eu, como me tinha sido detectado antes 2 ou 3 meses de eu ter ido a esta consulta, diabetes, também estive muito atenta ao programa anterior. O programa era o mesmo, foi na primeira parte. E eu, então, na primeira parte, exatamente, e tinha problemas de tensões, sempre de tensões altas e o ritmo cardíaco muito acelerado, e claro, umas lentes novas eu atribuía àquelas perturbações que eu sentia quando trazia os óculos que fosse uma difícil mais adaptação. Sim. Eu, por exemplo, se me sentasse à mesa, quando me sentava à mesa para jantar ou para almoçar, eu tinha de me agarrar à mesa porque eu tinha a sensação de que ia cair. Pois pudera, não é, doutora? Só mais tarde, quando eu fui agora este ano à consulta novamente ao oftalmologia, que vou Sim. todos os anos, é que eu quando fui mandar, claro, fui à minha médica, já era a minha médica, porque na altura quando eu fui em 2012 não era, mas eu à minha médica não lhe disse nada. Quando vim mandar fazer os óculos à ótica, eu disse à menina, fiz uma observação sobre aquilo que se passava, e foi aí que ela me disse, portanto, olhando à receita que eu tinha na minha frente, que ela tinha, e olhando ao meter os dados ao computador à minha ficha, porque eu lá sempre compro os óculos, ela fez-me essa observação, como é que eu conseguia andar durante um ano com aqueles óculos, pois tinha o dobro da graduação que eu necessitava. Esta graduação que eu trago agora, já é, mesmo assim, ainda é menos, apesar de ter passado um ano, 2012 até aqui, ainda é menos do que aquela que eu trazia. E eu gostava, se o Sr. Doutor me puder, claro, responder se eu corria algum risco por isso. Claro, boa tarde, Dona Céu. Risco, de facto, de estragar, vamos dizer assim, os olhos. Eu estou a ouvir muito mal o Sr. Doutor. Estava eu a dizer, não sei se o microfone está apontado. Não mexa, não pode mexer assim com essa violência, que são ouve-se. Pronto, desculpe. Vamos lá ver agora. O que eu queria dizer era que risco para prejudicar a sua visão não correu. Mas é muito desagradável, claro que podia cair, podia tropeçar, podia ter dores de cabeça, vómitos, tonturas, todas essas queixas que depois lhe dão má qualidade de vida. Mas eu vou aproveitar o seu exemplo para qualquer pessoa que depois de fazer uns óculos e no máximo após um mês não se adapte, vá ter com o colega, com o médico que receitou os óculos, que tem todo o gosto em verificar. Às vezes, uma coisa que parece muito simples, que é fazer a refração subjetiva, isto é, temos uma caixa de prova e vamos pôr lentes para trás e para a frente, para cima e para baixo, às vezes as pessoas não conseguem colaborar muito bem, porque baralha.
E às vezes isso pode acontecer, infelizmente. Também pode acontecer haver um erro técnico, às vezes é raro, mas pode acontecer o eixo do astigmatismo não ficar exatamente conforme aquilo que nós prescrevemos, ou haver um engano num sinal, tudo isso pode acontecer. Portanto, é bom que estejam alertados para que, se isso acontecer, se a pessoa não se adaptar aos óculos após um mês de o estar a usar, então que vá outra vez ao médico, ao oftalmologista, para ver se passa alguma coisa. Mais grave ainda é, por exemplo, uma criança, que muitas vezes não se queixa. E, portanto, também convém, independentemente de terem confiança na óptica e no médico, convinha, após fazer os óculos e passar pelo consultório do oftalmologista, verificar se os óculos estão bem feitos, se a graduação é exatamente conforme aquela que está prescrita. Não nos custa nada, isso demora 5 minutos, nós metemos no aparelho e vemos imediatamente se as lentes estão de acordo com a nossa prescrição. E assim evitamos essas situações muito desagradáveis, não é? Maria do Céu, mais alguma questão que gostaria de colocar? Não, menina Susana, era mesmo só isto. De qualquer maneira, muito obrigada pela atenção. Obrigada, e muito prazer em ouvi-la. Muito obrigada, igualmente. Gosto muito de a receber aqui no Porto Canal e já sabe que o consultório está aqui para isso mesmo, de segunda a sexta, para poder ajudar os nossos telespectadores. Sr. Doutor, vamos seguir com mais uma chamada aqui do Porto. Quem nos liga é o José Mendonça. Seja bem-vindo. Boa tarde. Muito boa tarde, como está? Boa tarde, menina Susana, e boa tarde, Sr. Dr. Álvaro Sá. Muito boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta ao Sr. Doutor, parece-me simples. Ora bem, Sr. Doutor, eu tenho 72 anos e sofro de miopia e astigmatismo, não é? Já há muitos anos. Acontece que há 1 ou 2 meses começou-me a aparecer, sem qualquer problema de visão, mas acontece-me que a parte inferior dos olhos fica vermelha. E com umas areias quase no canto dos olhos, ou o que é que eu escrevo? Quer dizer, eu o que queria saber, quer dizer, aquele vermelho não é aquele vermelho no branco do derrame, não é? É um vermelhão aqui por baixo da parte inferior dos olhos. Queria saber se o doutor me dava uma opinião sobre isto. Uhum. Aliás, eu mandei um e-mail para aí, mas é para ficar sem efeito. Eu devo tê-lo aqui. Se mandou, quando é que mandou? Fica sem efeito, Diga isso, quando é que mandou? Agora mesmo. Agora mesmo, nós damos sempre prioridade às chamadas, sabia? Pois, está bem, melhor. Mas é que eu quis jogar para o seguro. Fez muito bem, fez muito bem. É como ao Porto, é jogar para o seguro. É verdade. Não é, doutor? Pronto, vou direto à questão. Vá direto então à questão. Pronto, Sr. Mendonça, viva, boa tarde. Pronto, assim sem olhar para os seus olhos, eu não sei muito bem o que é que se passa, mas posso dar-lhe uma pequena ajuda. Muitas vezes, pessoas da sua idade, 72 anos, a qualidade da lágrima não é a mesma de há uns anos atrás. Eu lacrimei bastante. Pronto. E, portanto, podemos, de uma forma simples, pensar que se calhar a superfície do seu olho está, como nós chamamos, seca, isto é, a lágrima não protege a sua córnea, a sua conjuntiva. E, de facto, estes tecidos da superfície ocular são muito sensíveis. E se, por algum motivo, não estiverem bem protegidos com uma boa lágrima, começam a secar e a córnea começa a desepitelizar, isto é, começam pequenas células da superfície, começam a ficar com uma erosão. E basta isso para ficar com a parte inferior do olho, por exemplo, e às vezes o olho todo vermelho, e sensação de corpo estranho, e ardência, e vontade de coçar, e parece que tem uma areia. É, exatamente. Pronto. Muitas vezes até fica a ver mais turvo. E lacrimeja, curiosamente. Nós chamamos olho seco e o olho lacrimeja porquê? Porque o olho, como sente seco, tenta produzir lágrima em excesso para compensar esse olho seco. Mas essa lágrima que é produzida é muito líquida, escorrega e cai. Perdão, Sr. Mendonça, diga. Não, desculpe, mas, doutor, eu estou a compreender mal. Então a lágrima, quer dizer, ao contrário, o olho seco produz a lágrima? Era ao contrário, a lágrima lubrificava o olho. E lubrifica quando tem muito boa qualidade. Mas vamos imaginar que a sua lágrima, a lágrima é muito complexa, tem 3 camadas. Assim, para simplificar, tem uma camada interna que é uma cola que agarra a lágrima à superfície do olho, tem uma camada intermédia que é aquosa e tem uma camada superficial que é lipídica ou gordurosa que impede que estas duas evaporem. Vamos imaginar que o senhor produz uma lágrima sem essa cola, sem a primeira camada. A lágrima é produzida, mas não fica colada na superfície do olho a protegê-la, portanto escorrega. Ao escorregar, o olho sente-se, entre aspas, sempre seco. E então manda informação para a glândula lacrimal para produzir lágrima em excesso. Mas essa lágrima
é sempre demasiado aquosa e, portanto, escorrega, está sempre a escorregar e a cair e o olho está sempre a sentir seco. É um ciclo vicioso. Agrava em duas situações principais. Vamos imaginar que tem uma atividade em que fixa muito. Por exemplo, conduzir muito o carro, ler muito o computador, ver televisão, tudo que seja fixar. Isso, pisca menos os olhos. Como pisca menos, a lágrima não se renova, mais um fator para a superfície do olho secar. Ou então, se estiver em ambientes secos, ar-condicionado, vento, tudo isso também faz com que a lágrima evapore. Estes dois fatores, juntamente com as suas condições de ter 72 anos e, portanto, a lágrima já por si não ter uma qualidade, suspeito eu, que deveria ter, faz com que tenha o olho, como nós chamamos, olho seco, daí ficar com o olho vermelho, com essa sensação que tem, que se queixa. Portanto, mas o ideal seria ser visto por um oftalmologista. Se isso se confirmar, então aí deveria pôr umas gotinhas para lubrificar o olho e para quebrar este ciclo, para epitelizar novamente a superfície do olho, para proteger a superfície do seu olho e tentar não estar tanto tempo a fixar. Ok. Ficou esclarecido, José? Muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Ficou esclarecido. Fiquei esclarecido. Ficou? Estava aqui à procura do... Parabéns pelo programa, está Olha, obrigada. Estava aqui à procura do seu mail, não encontro. Não. Veja lá se enviou para Eu estou à frente do computador e... Consultório... E não diz... Consultório@portocanal.pt. Olha, mas por acaso tem aqui a dizer que não chegou, não? Não, não chegou. Eu estava Mas aqui a agora confirmar. diga-me só uma coisa, por favor. Diga. Eu pus portocanal@consultório.pt. Ao contrário. Então, É ao contrário. Consultório É o consultório primeiro. @portocanal.pt. Então fui eu que meti água. É, agora para a próxima vou ficar à espera do seu e-mail. Tá, ok. Obrigada Muito pela participação. Tá, obrigado pela atenção. Sei que é um telespectador exemplar, não conseguiu através do mail, telefonou, é assim mesmo que deviam fazer todos os nossos telespectadores. Vamos seguir em frente a uma chamada de Vila Nova de Gaia. Maria Martins, seja bem-vinda. Boa tarde, Susana. Como está? Boa noite. Boa noite. Já é boa noite. Ai, não diga nada, já é de noite lá fora. É, Mas ainda é tarde, ainda estamos a meio da tarde. é verdade. Boa tarde, Sr. Doutor. Boa tarde. Eu queria colocar uma questão que é a seguinte. Eu já tenho 78 anos, portanto a minha visão tem as suas dificuldades, não é? Eu sou míope, agora que vejo muito mal ao perto, vejo muito bem ao longe. E como sou doente oncológica, estou a fazer um tratamento hormonal que potencia a existência de cataratas e portanto, há problemas na visão. Catarata eu já tinha, não acho que esteja pior, mas apareceram eu vejo umas manchas castanhas, mas mais duas ou três manchas castanhas, assim ao olhar, parece que eu tenho na minha frente a visão de cheirado, um papel em 2 milímetros castanho, mais pequenino e tal. Isso é próprio da minha idade, ou será o tratamento, ou eu não sei o que é. Será que o doutor sabe o que é? Vamos saber. Doutor. Muito boa tarde, Dona Maria. Essas manchas... Agora é para ali, doutor. Pois é. Essas manchas mexem com o seu olhar ou são manchas fixas? Não, mexem com o meu olhar. Pronto. E distorcem a visão de alguma forma? Por exemplo, as juntas dos azulejos da sua cozinha ou da casa de banho ficam onduladas? Não. Portanto, são umas sombrinhas que andam de um lado para o outro. Exato. Pronto. Tudo leva a crer que isso serão, vamos chamar-lhe assim, pequeninos cristais que estão dentro de um gel que nós temos dentro do olho. Nós tecnicamente chamamos isso de miodesópsias. Isto é, são pequeninas sombrinhas, são pequeninos cristais que estão dentro de um gel que nós temos dentro do olho, que se chama vítreo, que teoricamente deveria ser transparente, mas na realidade de vez em quando tem uns pequeninos cristais, como eu disse, que se atravessam à frente do eixo visual e por esse motivo nós também vemos o telemóvel da senhora, se calhar. Está a tocar o seu telefone. É o meu. Agora não pode atender. Não, também Agora estamos aqui numa consulta muito importante.
Diga-se, doutor, peço desculpa. Pronto, e portanto, isso é relativamente frequente, especialmente com o passar dos anos. Porquê? Porque esse gel, esse vítreo, é constituído maioritariamente por água. E, portanto, com o passar dos anos começa a desidratar e, portanto, esse corpo vítreo vai ficando cada vez mais pequenino e vai descolar muitas vezes da retina. Não confundir o descolamento do vítreo com o descolamento da retina, são coisas diferentes. E esse vítreo muitas vezes está sempre aderente, aliás, ao nervo óptico, à cabeça do nervo óptico. E quando ele se solta para o centro, quando esse humor vítreo se solta para o centro do olho, nós ficamos com uma sombra, muitas vezes redonda, outras vezes ela roda sobre si formando um 8 e as pessoas pensam que é uma mosca, faz duas asinhas, muitas vezes fala nas moscas volantes e, portanto, essas sombrinhas ficam no meio do olho e sempre que se atravessam à frente do eixo visual, à frente da menina do olho, nós, para além da imagem que estamos a ver, também vemos essa sombra. Claro. Se for isso, esteja tranquila, porque não é nada de significativo. Pronto, é isso que eu queria saber. É, mas convém, de qualquer das maneiras, ser observada. Porque, Muito bem. Porquê? Porque é necessário, sempre que a pessoa se queixa pela primeira vez de uma sombrinha destas, fazer um exame ao fundo do olho, observar toda a retina. Sim. Porque às vezes esse processo de descolamento do vítreo, se nós tivermos uma zona de retina mais frágil, à medida que ele vai descolando, pode chegar a essa zona mais frágil e dar uma complicação mais séria, como uma rasgadura e subsequentemente um descolamento. Portanto, convinha fazer um exame num oftalmologista, dilatando a pupila, observando bem a periferia da retina para saber se está tudo bem consigo. Está bem? Doutor, muito obrigada. Obrigado eu. Obrigada E as a si senhoras? pela E já fiquei participação. esclarecida. Muito obrigada. Ainda bem. Boa noite a todos. Muito obrigada, uma boa tarde também para si e ainda bem que podemos ser úteis, Maria. Vamos seguir em frente com mais uma chamada do Barreiro. Quem nos liga não é o Carlos Pereira, é o Xavier Enes. Seja bem-vindo. Boa tarde, senhora. Muito boa tarde, senhor. Boa tarde, Xavier. Sabe que nós temos um telespectador assíduo do Barreiro. Sim, mas eu até o conheço, mas não é o Carlos. Eu sei que não é, eu sei. Seja muito bem-vindo aqui ao Porto Canal. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado. E então? Queria pôr uma questão ao senhor. Eu, há coisa de um mês, quase com precisão, eu estava a ver televisão e de repente comecei a ver as imagens, as legendas especialmente, para cima, para baixo e tal. Começou a haver uma sobreposição de imagem. É claro, no dia seguinte recorri ao colega do Sr. Doutor aqui no Barreiro, de quem sou amigo também, não é? E disse, doutor, passou-se isto. O doutor disse, mas teve-me a examinar logo, fez aqueles exames normais, a ver se havia retinopatia e glaucoma e tal. E vou ressalvar que tenho 78 anos. E o doutor disse, não, por aqui não há assim nada de coisa, mas eu vou remetê-lo para o Hospital da Ordem Terceira para fazer os exames todos. Pronto, foram feitos exames em profundidade durante 2 dias, fiz 2 horas num dia, no outro dia 2 horas, e pronto, qualquer dos dois oftalmologistas apontou para paralisia de Bell, quer dizer, o músculo de vista caiu e eu fiquei com visão deturpada, daí provocar a coisa. Depois o senhor doutor oftalmologista da Ordem Terceira mandou-me ao neurologista para ver se havia algum problema, né? Mandou-me fazer a ressonância, tudo em ordem. O neurologista disse, por aqui pode dormir descansado, não há qualquer problema. Pronto, voltei à Ordem Terceira, pus a questão ao senhor doutor da Ordem Terceira e ele disse-me, você vai ter que conviver com isso uns meses vários, que é o normal nessa situação. Não há medicação para isso e, portanto, a coisa é assim que corre. Portanto, a pergunta que eu apoio ao Sr. Doutor era exatamente essa, não é? Se realmente eu vou perder a qualidade de vida durante estes meses, porque eu vejo mal o terreno, provoca-me aquela espécie de queda, estou a ver a imagem mal, nas escadas a mesma coisa, mesmo a ver televisão também não é de todo correto. Portanto, doutor, vamos ouvir o Sr. Doutor. O que é que o Sr. Doutor me pode opinar sobre esta situação que eles diagnosticaram como paralisia de Bell, não é?
Sim, Sr. Enes, viva boa tarde. De facto é uma situação desagradável, porque no fundo os dois olhos não estão alinhados e, portanto, se não estão alinhados, vê duas imagens. E até recuperar essa função, até os olhos... É recuperável, doutor? É recuperável, mas como o meu colega disse, demora meses, é verdade. E, portanto, geralmente o que nós aconselhamos é, se não for muito desagradável para o paciente, para ter uma função visual e atividade profissional ou lúdica melhor, é tapar um olho, porque se tapar um olho, vê com um e, portanto, já não tem essas duas imagens. É o que eu faço também. É, o que é muito desagradável. Pronto, esteticamente até muitas vezes a pessoa não gosta, mas é a melhor maneira de conseguir funcionar. Um dia um olho, outro dia o outro olho, às vezes um dos olhos não consegue fazer os movimentos todos e geralmente nós tapamos esse olho que não mexe completamente de um lado para o outro e deixamos o outro olho que mexe completamente a funcionar. E também é importante encerrar o olho à noite, com um adesivo próprio que se vende nas farmácias, porque muitas vezes... Não me foi recomendado, mas vou fazer, doutor. Rapidamente, porque, doutor, o colega do doutor receitou-me uns óculos prismáticos, com lentes prismáticas, mas isso foi o pior que me aconteceu. Eu sei. Isso é muito complicado. Começa uma dor tremenda aqui na parte supraciliar, não é? Sim. E depois começa a ver tudo fusco. Eu ontem falei ao doutor no Hospital da Terceira e ele disse-me, então põe os óculos de parte e pronto, e vá vendo sem óculos. Sim. Mais ou menos me vou orientando. Agora vou aceitar o conselho do doutor, então, que é tapar uma vista, não é? Sim, é o mais simples, é a solução mais simples. De facto... Mas é desagradável, doutor. Isto porque... Mas é por um período de tempo, não é, doutor? É, geralmente temos tem mesmo recuperação. que terminar. Eu não gosto de dar datas, mas se em média 3 meses, 4 meses, vai ver que vai melhorar. Ainda Daqui bem. a 3 São boas meses, notícias, então, para o sim, nosso 3, 4 telespectador. meses melhora substancialmente. Doutor Álvaro Sá, muito obrigada por ter estado mais uma vez connosco. Agradeço também ao nosso último telespectador, bem como a todos que participaram no consultório de hoje.